A máscara nunca se remove. Acordo ao terceiro toque do sino, ao som de orações que ecoam dos grelhas de Vox embutidas em cada parede do meu bloco habitacional. O imperador protege, dizem eles. O imperador julga, dizem eles. O imperador sabe tudo. Mas eu sei algo que eles ignoram. O imperador não patrulha as torres inferiores da colmeia Ters com uma massa de choque crepitando no cinto e uma pistola de bolter pesada na mão. O imperador não circula entre as massas imundas que cospem e praguejam quando pensam que ninguém as ouve. O imperador não testemunha o ódio que arde nos seus olhares ao fitarem os seus servos. Eu sou a árbitra Kali Morn, do Adeptus Arbites, e há 23 anos represento a lei sob o brilho de estrelas agonizantes. O meu posto abrange 6 níveis da Espira Média, desde os bairros fabris, onde o ar cheira a ferrugem e suor, até os setores comerciais, onde os senhores das guildas contam os seus tronos atrás de vidros blindados. 3 milhões de almas chamam este setor de lar. 3 milhões de potenciais criminosos, 3 milhões de motivos pelos quais o império perdura apenas pelo terror. A armadura carapace é um ritual. Cada peça foi abençoada pelo capelão Voss, ungida com óleos sagrados e gravada com as litanias da justiça. O peitoral ostenta o crânio e as balanças da nossa ordem. Os ombros exibem selos de pureza que tremulam como mariposas moribundas no ar reciclado. O capacete sela com um silvo suave, e de repente o mundo filtra-se através de lentes avermelhadas e o murmúrio constante da estática de Vox. Já não sou Kal Morn. Sou a lei encarnada. Sou o medo tornado forma. A massa de choque pende do meu quadril direito, a sua célula de energia zumbindo com força mal contida. Basta premir o botão de ativação para que parta ossos, pare corações ou asse o cérebro de um homem no seu crânio. A pistola de Bolter repousa na coldre como um predador adormecido. Cada cartucho no carregador capaz de transformar um torso humano num buraco de carne e ossos estilhaçados. Não são instrumentos de justiça, são ferramentas de pavor, e aprendi que o pavor é a única língua que as massas compreendem de verdade. A minha primeira ronda inicia-se antes do amanhecer no bairro Fabril. As grandes máquinas nunca param. O seu ritmo é um pulsar constante que vibra pelos pisos metálicos e penetra nos ossos de cada operário. Vapor escapa das tubagens de refrigeração. Faíscas chovem das estações de soldadura. O ar ondula com o calor e vapores químicos que queimariam os pulmões de quem não nasceu para inalar veneno. Aqui, nas entranhas da colmeia, fabricam os componentes que mantêm o nosso mundo vivo. Peças de armas, motores de veículos, as 10.000 partes que formam uma só arma laser. Trabalham em turnos de 18 horas e dormem em beliches empilhados a 6 níveis, e odeiam-nos por isso. Sei que nos odeiam porque não o conseguem ocultar por completo. Um operário detém-se na sua estação ao eu passar, as mãos a tremer enquanto pega na tocha de soldar. A sua supervisora, uma mulher marcada por cicatrizes e com fatos macaco manchados de óleo, observa-me de soslaio enquanto finge examinar uma engrenagem. Uma criança, com não mais de 12 anos, deixa cair a bandeja de rações que transportava e apressa-se a limpar o gruel derramado, lançando olhares na minha direção. O medo irradia deles como o calor das fornalhas, mas sob o medo, mais fundo e sombrio, sinto o ódio a crepitar. Odeiam-nos porque encarnamos tudo o que nunca poderão ser. Nós comemos carne verdadeira enquanto eles se contentam com pasta proteica. Nós habitamos aposentos privados enquanto eles se aglomeram como bestas. Nós portamos armas enquanto eles nem uma faca podem tocar sem licença. Somos os guardiães de um sistema que os esmaga até se tornarem meros dentes de engrenagem numa máquina que ignora os seus nomes. E fazemo-lo não por obrigação, mas porque podemos. O primeiro incidente surge na mudança de turno, quando 10.000 operários inundam os corredores como água por tubos partidos. A multidão avança com eficiência treinada pela necessidade e pelo pavor. Ninguém fala acima de um sussurro, ninguém cruza olhares, ninguém quer ser visto. Mas hoje, alguém tropeça. É idoso. Este operário com 60 anos ou mais, embora na colmeia tal idade seja quase impossível sem implantes de apoio. O seu braço esquerdo foi substituído por um artefacto mecânico rudimentar e os olhos estão enevoados por cataratas de décadas expostas a químicos. Quando a multidão o empurra, ele cai. Nada além de um acidente, um instante de desajeitamento provocado pelo cansaço e pela velhice. Cai e o seu braço mecânico bate no ferrocreto com um som como sinos partidos. Poderia ajudá-lo a levantar-se. Qualquer ser humano decente o faria. Mas eu não sou humana. Sou dos árbites, sou a lei.
e a lei não concede piedade a quem perturba essa ordem. A massa de choque está na minha mão antes de eu dar por isso. O campo de energia ganha vida com um crepitar como insetos irados. O velho ergue o olhar do chão e vejo algo extinguir-se nos seus olhos, não a esperança. A esperança morreu nele há anos. O que morre é o último resquício da sua dignidade. Avança, ordeno eu. A minha voz ecoa com a autoridade de 10.000 anos de lei imperial. A multidão afasta-se à volta do homem caído como óleo que repele a água. Ninguém o socorre, ninguém sequer o olha. Aprenderam que demonstrar compaixão é atrair suspeitas. Auxiliar quem caiu é arriscar cair também. O ancião ergue-se com esforço, o braço mecânico range e estala enquanto os servos se debatem contra o seu peso. Ele não me encara de novo. Sabe que não deve. Junta-se à multidão e é arrastado como detritos numa enxurrada. Eu guardo o meu martelo com uma satisfação que sabe a cinzas. É assim que a ordem se apresenta no império. É este o preço da paz. A dignidade de um velhote é um custo irrisório face à obediência de 10.000 operários. Ou pelo menos é o que me convenço enquanto prosigo a ronda. O bairro dos mercadores é outro mundo aqui. O ar é mais puro, filtrado por sistemas caros de purificação e perfumado com incensos exóticos. Os corredores são mais amplos, a iluminação mais acolhedora, os pavimentos forrados com tapetes importados que valem mais do que o salário vitalício de um trabalhador. Mercadores de guilda, em vestes requintadas, negociam atrás de vidros reforçados, enquanto a sua segurança privada vigia das sombras. Estes não nos odeiam. Temem-nos, mas é um temor diferente, é o receio de quem tem algo a perder. Um alvoroço atrai o meu olhar para uma banca de mercador de especiarias. 2 homens de cores de guilda discutem com uma mulher cujas roupas a identificam como nobreza do meio enxame. A contenda parece girar em torno do preço do açafrão, essa especiaria dourada mais valiosa que o ouro. A mulher alega ter sido cobrada a mais. Os mercadores insistem que os preços são justos. As vozes elevam-se, acusações voam. No enfardamento inferior, tal desacordo já teria terminado em derramamento de sangue. Aqui, voltam-se para mim em busca de decisão. Não por confiarem no meu discernimento, mas por recearem o meu poder. A mulher conta que eu a favoreça devido à sua posição. Os mercadores esperam que eu os apoie pelas ligações à guilda. Nenhum compreende que eu optarei pela escolha que melhor sirva os interesses do império. A especiaria está de facto sobrevalorizada, mas só pelos padrões do século passado. A inflação é uma constante no império, alimentada pela guerra incessante e pela logística de sustentar um império galáctico. Os mercadores têm o direito legal de cobrar o que o mercado suportar. A mulher tem o direito legal de recusar a compra. Ambos desperdiçam o meu tempo com uma querela que só alimenta o seu orgulho mesquinho. O preço mantém-se, anuncio eu, a voz propagando-se pelo silêncio repentino que se abate no mercado. O rosto da mulher cora de indignação, mas ela não se atreve a contestar. Os mercadores inclinam-se em respeito, mas deteto o alívio nos seus olhos. A justiça foi feita, embora ninguém fique plenamente contente. Isto também é o modo do império. Justiça perfeita é inalcançável, mas obediência absoluta é viável com a aplicação de força adequada. Ao afastar-me da banca de especiarias, capto um vislumbre que me paralisa. Uma criança com não mais de 8 anos observa-me de trás das vestes da mãe. Mas não é medo que vejo nos seus olhos, é curiosidade, encanto, talvez até admiração. Ela repara na armadura, nas armas, nos emblemas de autoridade e não treme. Impressiona-a. Por um instante, recordo como era ser essa criança. Lembro-me do dia em que um árbitro visitou a minha escola para falar de lei e ordem. Lembro-me do assombro que senti ao ouvi-lo discorrer sobre justiça, dever e serviço ao imperador. Lembro-me do orgulho quando os testes de aptidão me direcionaram para o treino de árbitro. Lembro-me de acreditar que tornaria a galáxia um lugar melhor. A memória desvanece tão depressa como surgiu, deixando apenas o sabor de ironia amarga. Aceno à criança, um gesto discreto que a faz correr para se esconder nas saias da mãe. Até o fascínio pode ser perigoso nas circunstâncias erradas. Até as crianças aprendem a temer aqueles que outrora admiravam. A ronda prossegue pelos setores residenciais, onde famílias se apinham em blocos habitacionais concebidos para metade do seu número. As paredes são finas e a privacidade é um luxo ao alcance de poucos. Ouço fragmentos de conversa ao passar. Uma mulher a chorar por um cartão de rações vazio, um homem a praguejar contra os capatazes que o exploram 16 horas sem descanso,
crianças a choramingar por comida que não chegará. Estes não são sons de revolta, são ecos de desespero. E o desespero, bem gerido, é tão útil como o medo para preservar a ordem. Na interseção do bloco H-AB7 com o corredor de trânsito principal, defronto o primeiro desafio sério do dia. Uma multidão aglomera-se à volta de algo, as vozes erguidas num tipo de excitação que faz a minha mão deslizar para a arma. Ao aproximar-me, dispersam-se à minha frente como fumo perante o fogo, revelando a causa da agitação. Um homem jaz morto no corredor, a garganta cortada com precisão cirúrgica e o sangue forma uma poça à volta da cabeça como um halo escarlate. As suas roupas denunciam-no como um administrador de nível intermédio, daqueles que tratam das atribuições laborais e das distribuições de alimentos, daqueles que determinam quem come e quem passa fome, daqueles que acumulam inimigos só por cumprirem as suas funções. Os homicídios no aglomerado não são raros. Numa população de milhões confinada a espaços planeados para milhares, a violência torna-se inevitável. O que torna este caso peculiar não é a morte em si, mas a reação da multidão perante ela. Não há luto, nem espanto, nem clamores por justiça. Há apenas uma satisfação sombria que revela rancores antigos finalmente resolvidos. Ajoelho-me ao lado do cadáver, enquanto os sensores da minha armadura registram tudo. O corte é limpo, feito com uma lâmina afiada e firme. O ângulo indica alguém de estatura média, provavelmente destro. Não há ferimentos de defesa, o que sugere que a vítima conhecia o assassino ou foi apanhada de surpresa total. A arma do crime não se vê em parte nenhuma, provavelmente atirada para um dos poços de refúgio que perfuram a estrutura do aglomerado como favos de mel. Quem descobriu o corpo? Pergunto, com a voz amplificada pelos emissores do capacete. Uma mulher avança, as mãos unidas num gesto ansioso à frente do corpo. Terá uns 40 anos com um envelhecimento precoce típico dos habitantes do aglomerado. A sua farda de trabalho identifica-a como supervisora de fábrica, alguém com autoridade suficiente para lhe confiar em tarefas menores. Fui eu, senhor árbitro, responde ela, empregando o título de cortesia exigido pelo protocolo. Regressava do turno da noite quando o vi ali estendido. Viu mais alguém no corredor? Não, meu senhor. As vias de trânsito estavam vazias, exceto pelo tráfego habitual. As suas respostas soam demasiado ensaiadas. Está a mentir, mas nem por isso sobre algo relevante. No aglomerado, as pessoas aprendem a enganar as autoridades com a mesma naturalidade com que respiram. A verdade é perigosa, a mentira é sobrevivência. Observo a multidão que se reuniu à nossa volta. 2 dúzias de rostos, todos meticulosamente neutros, todos a esforçarem-se por não parecerem implicados. Mas sei que pelo menos metade deles conhece perfeitamente o culpado pela morte deste homem. Poderão até aprovar o ato. No mundo deles, a justiça não é algo administrado pelos árbitros, é algo reclamado por quem tem coragem para agir. Este homem foi assassinado, declaro, com a voz a ecoar pelo corredor. O assassino será identificado e punido de acordo com a lei imperial. Qualquer um com informações deve apresentá-las de imediato. O silêncio que se segue é total. Ninguém fala, ninguém se adianta. Ficam ali imóveis como estátuas, os olhares fixos em pontos logo atrás dos meus ombros, à espera que eu parta para regressarem às suas rotinas. Não me ajudarão a encontrar o culpado porque, para eles, o crime não existe. Na visão deles, a justiça já foi feita. Segundo a lei imperial, tenho várias alternativas. Poderia ordenar interrogatórios em massa, recorrendo a estimuladores de dor e soros da verdade para arrancar confissões. Poderia aplicar punições coletivas, reduzindo as cotas de rações para todo o setor até alguém falar. Poderia simplesmente executar uma seleção aleatória da multidão e deixar o medo cumprir o papel da justiça. Qualquer uma destas medidas produziria provavelmente resultados. Alguém confessaria ou forneceria dados, ou seria torturado até dizer o que eu quisesse ouvir. O caso ficaria resolvido, o assassino castigado e a ordem reposta. É assim que o sistema deve funcionar. Mas ao observar estas pessoas, estas massas oprimidas que se matam a trabalhar pela glória de um império que nunca saberá os seus nomes, apanho-me a questionar algo que não cabe na mente de um árbitro. Merecem eles justiça ou misericórdia? A pergunta é herética. A lei é absoluta. A vontade do imperador é inquestionável. O meu dever é evidente.
No entanto, a dúvida persiste enquanto isolo a cena do crime e inicio a rotina de relatórios que ninguém lerá e de investigações que não levarão a nada. Naquela noite, regresso aos meus aposentos na Casa Forte dos Árbitros. O edifício é uma fortaleza de pedra negra e aço, com as paredes cobertas de ícones da justiça e imagens da ira do imperador. Aqui, rodeado pelos símbolos da minha vocação, deveria encontrar consolo. Em vez disso, sinto apenas o peso de mais um dia de concessões a um sistema que esmaga a dignidade humana em pó. Os meus quartos são austeros, com uma cama, uma secretária, um suporte para armas e um pequeno altar ao imperador. Na parede, exibe-se a minha comissão, assinada pela própria juíza setorial Vex, que me autoriza a atuar como lei e juiz na minha zona de jurisdição. Ao lado, um espelho, e nesse espelho vejo o rosto de um homem que já não reconheço. 23 anos de serviço sulcaram rugas à volta dos meus olhos e embranqueceram os meus cabelos nas têmporas. 23 anos a impor leis que só servem para perpetuar um status quo erguido sobre o sofrimento. 23 anos a convencer-me de que a ordem vale qualquer custo, de que a paz justifica qualquer brutalidade, de que a vontade do imperador absolve qualquer crueldade. Desaperto o meu elmo. Coloquei o elmo na prateleira de armas ao lado da minha pistola Bolt. O rato elétrico vai para o seu berço de recarga, onde passará a noite a acumular energia para a brutalidade de amanhã. As placas de armadura são limpas e untadas com uma exatidão cerimonial. Cada peça é abençoada e guardada conforme as normas que permanecem inalteradas há 10 milênios. No espelho, sem a armadura, pareço quase humano, quase como o homem que era antes de jurar lealdade à justiça do imperador. Mas esse homem desapareceu, devorado por anos de concessões e mesquinhas crueldades. No seu lugar, ergue-se outra coisa, algo mais endurecido, algo mais gélido, algo capaz de encarar o sofrimento e rotulá-lo como inevitável. O meu jantar é feito de cubos proteicos e recaf, a mesma refeição que consumo todas as noites há mais tempo do que me apetece recordar. Enquanto como, examino os relatórios do dia no meu tablet de dados, 3 infrações menores resolvidas com multas sumárias, uma perturbação pública acalmada por intimidação, um homicídio não resolvido que se juntará aos milhares de outros crimes por esclarecer nos arquivos do posto. Mais um dia bem-sucedido ao serviço do Império. No entanto, o êxito parece derrota quando comparado com as expressões que vi hoje. O idoso que tropeçou no corredor. A criança que me fitou com espanto antes de aprender o medo. A multidão que se manteve em silêncio à volta de um administrador morto, o seu mutismo a gritar mais alto do que qualquer admissão. São estas as pessoas que jurei defender, mas a proteção no Império tem um significado bem distinto do que se conta nas histórias para crianças. O sono chega com dificuldade, povoado por sonhos de multidões sem rosto e corredores vazios. Sonho com a máscara que nunca se desprende, mesmo quando tento arrancá-la. Sonho com vozes a clamar por justiça numa língua que esqueci como compreender. Sonho com um jovem de uniforme de treino, orgulhoso de servir à vontade do imperador, ainda sem perceber o preço dessa devoção. Acordo ao som de orações e ao peso de mais um dia de dever a esmagar-me o peito como uma lápide. O segundo dia inicia-se com uma sirene de alarme que rasga o amanhecer como uma lâmina. Motim no setor 12. Todas as unidades acorrem de imediato. A voz do comandante de vigilância Brachen crepita na rede Vox, serena e eficiente, apesar do tumulto que rebenta 6 níveis abaixo da minha posição. Estou vestido e armado em minutos. O instinto muscular guia-me pelo ritual de preparação. Armadura Carropaze, abençoada e selada. Massa de choque carregada e preparada. Pistola Bolt municiada com cartuchos reativos em massa, concebidos para perfurar vestes pesadas e ossos com idêntica eficácia. Elmo fixado, alterando a minha visão para abrir a perspectiva avermelhada da lei encarnada. O elevador de motins leva-me para baixo pelas camadas da colmeia, como uma gota de sangue por artérias de aço. Cada nível narra a sua própria história de degradação. As torres superiores brilham com metal polido e ar filtrado. Os níveis intermédios exibem o desgaste do uso incessante, mas conservam a ilusão de civilização. As profundezas inferiores tornam-se mais sombrias, mais apinhadas, mais desesperadas a cada piso descendente. O setor 12 situa-se na fronteira entre os distritos fabris e o subcolmeia profundo, onde os que nada mais têm a perder constroem lares nas sombras.
Aqui, o teto comprime como a tampa de um ataúde e o ar sabe a ferrugem e desespero. Os corredores são estreitos, planeados para funcionalidade em vez de conforto e forrados de blocos habitacionais que acolhem famílias de 8 em espaços destinados a 2. À medida que o elevador desce, ouço o motim intensificar-se, vozes exaltadas em fúria, o estilhaçar de vidros, o canto ritmado que converte uma multidão numa horda e indivíduos em algo bem mais letal. Quando chego ao setor 12, o ruído transformou-se num rugido que pulsa pelo convés metálico sob os meus pés. A visão que me recebe é um caos controlado. 2 esquadras de árbitros formaram um cordão pela avenida principal, com os escudos anti-motim unidos numa barreira inquebrantável. Atrás deles, unidades de execução aguardam com varas de choque e dispensadores de gás. Nos andaimes de manutenção lá em cima, atiradores seguem alvos pelas miras de rifles de longo alcance. Tudo está pronto, exceto a ordem para disparar. O comandante de vigilância Brush posiciona-se atrás da parede de escudos, a sua própria armadura marcada por décadas de tais confrontos. Ele vira-se quando me aproximo, o comunicador do elmo crepitando com interferências. Relatório. Exijo, assumindo o meu lugar na formação. Motins por comida, responde ele, a voz carregada com o cansaço de quem assistiu a esta cena repetidas vezes. O carregamento de proteínas estava contaminado. 3.000 pacotes de rações tiveram de ser destruídos. Os locais não estão a aceitar a notícia com agrado. Pelo espaço entre os escudos anti-motim, avisto a multidão reunida na praça ali adiante. Talvez 200 pessoas, quiçá mais, comprimidas numa massa ondulante de corpos e punhos erguidos, agitam bandeiras improvisadas com slogans que seriam traição se alguém se desse ao trabalho de os ler. Gritam exigências de alimento, pela justiça, por alguém que se importe com as crianças a passar fome, enquanto os administradores banqueteiam em escritórios climatizados no alto das torres. À frente da multidão, avisto os líderes. Um homem de fato de macacão fabril, o braço cibernético erguido como um estandarte de rebeldia. Uma mulher com o porte de uma veterana da guarda, a sua voz a sobrepor-se ao tumulto enquanto canaliza a fúria da turba. Um sacerdote de algum tipo, embora não aprovado pela eclesiarquia, a pregar o amor do imperador pelos oprimidos. Não se trata de agitadores profissionais ou revolucionários treinados, são pessoas comuns levadas ao limite por um sistema que as encara como peças descartáveis numa engrenagem demasiado imensa para se compreender. São perigosos exatamente porque já nada têm a perder. Pergunto pelas reivindicações, ainda que já saiba a resposta. Rações de substituição, indemnizações pelo alimento contaminado, inquérito à origem da contaminação. O tom de Brashen revela o que acha de tais exigências. Resposta padrão a um motim. A resposta padrão a um motim inclui gás lacrimogênio, bastões de choque e violência suficiente para dispersar a multidão e deter os cabecilhas. É eficaz, comprovada e assegura o fim da agitação em menos de 1 hora. Mas também garante dezenas de civis feridos ou mortos, o único crime deles ser a fome num sistema que não os pode sustentar. Observo a multidão através dos amplificadores óticos do meu capacete, fitando rostos contorcidos pela angústia e pela cólera. Estas pessoas não são os meus inimigos, são cidadãos do Império, súbditos do Imperador, seres humanos cujo único defeito é sobreviver numa galáxia que não tem espaço para a dignidade humana. Mas representam também uma ameaça à ordem, e a ordem é o alicerce sobre o qual a civilização se ergue. Manter a posição. Ordeno. Quero ouvir o que tem para dizer. O capacete de Brashen vira-se para mim e imagino a cara por trás da viseira. Na experiência dele, escutar amotinadores só incentiva mais motins. A lei é inabalável e a clemência é fraqueza. Ele é árbitro há mais tempo do que eu e aprendeu que a única língua que as massas entendem é a da força. Mas avanço mesmo assim, as minhas botas a ecoarem no convés metálico. Ao aproximar-me da barreira de escudos anti-motim, a multidão apercebe-se da minha chegada e o canto vacila ao reconhecerem os emblemas da autoridade suprema gravados na minha armadura. Aqui não está apenas um agente da lei, mas a encarnação viva do direito imperial. Aqui está alguém que poderia decretar a morte deles com uma palavra e enfrentar nada mais do que uma anotação menor no registro diário. Cidadãos do Império, começo, a minha voz amplificada pelos altifalantes externos para se impor ao murmúrio da multidão. Reuniram-se sem autorização, violando os estatutos da ordem civil.
Ergueram as vossas vozes em cânticos sediciosos, perturbaram a paz que o imperador exige dos seus súbditos. A multidão remexe-se inquieta, mas não se dissolve. Os líderes mantêm-se firmes, os olhos cravados nas lentes vermelhas do meu capacete. O homem com o braço cibernético dá um passo em frente, o punho mecânico erguido em desafio. Exigimos alimento para os nossos filhos, proclama, a voz a ressoar no silêncio repentino. Exigimos água potável, exigimos os direitos básicos prometidos a todos os cidadãos do Império. Exigimos justiça pela corrupção que envenenou as nossas rações enquanto os nobres se regalam nas suas torres. As palavras dele são tecnicamente traição. Acusou funcionários imperiais de corrupção sem provas, reclamou direitos que não existem na lei imperial, exigiu justiça de um sistema que só reconhece obediência. Pela Lex Imperialis, poderia executá-lo no local sem enfrentar interrogações para além de uma investigação de rotina. Em vez disso, ouço-me a perguntar: o que esperam que eu faça? A questão apanha todos de surpresa, inclusive a mim próprio. Não é a reação de um árbitro adequado, é a interrogação de alguém que ainda se recorda do que significa ser humano. O homem cibernético pisca, confuso, o braço mecânico a tremer ligeiramente. Atrás dele, a multidão murmura em incerteza. Tinham-se preparado para a violência, para a repressão brutal que sempre segue a dissidência no Império. Não estavam à espera de que uma figura de autoridade os ouvisse de verdade. Investigue, grita a veterana da guarda. Descubra por que envenenaram o nosso alimento. Castigue os culpados. Substitua o que foi estragado. Trate-nos como seres humanos em vez de gado para gerir. As exigências dela são razoáveis, mais do que razoáveis. São precisamente o que qualquer governo decente forneceria de forma automática. São também impossíveis na hierarquia rígida da administração imperial, onde questionar a competência de um superior equivale à heresia e admitir um erro é visto como debilidade. Fico ali imóvel por um longo instante, cercado pelo peso de expectativas que não posso satisfazer. Os amotinadores aguardam uma justiça que não tenho poder para conceder. Os meus colegas árbitros esperam ação resoluta para repor a ordem. O CIS. O dilema impõe-me a decisão entre clemência e obrigação, sabendo que a piedade não cabe a quem ostenta o crânio e as balanças dos adeptos arbits. O veredito surge como inevitável quando o momento chega. Disperse-se de imediato, ordeno, a minha voz ecoando com todo o peso da autoridade imperial. Regresse aos vossos lares e postos de trabalho. Recomece os vossos deveres como cidadãos leais do Império. Esta reunião é ilícita e não será permitida. A desilusão nos rostos deles fere mais do que qualquer lâmina. Eles ansiavam, apesar de tudo, que uma figura de autoridade ouvisse os seus apelos. Por um instante, creram que o regime pudesse demonstrar empatia pelo seu tormento. Agora, percebem que a esperança em si é um privilégio que não lhes pertence. Os ombros do homem aumentado afundam em rendição. A veterana abana a cabeça com tristeza. O sacerdote não autorizado inclina a cabeça em súplica pelas almas presas num mecanismo que esqueceu o perdão. Um a um começam a virar costas, os sonhos de equidade morrendo no ar reciclado das camadas inferiores do Hive. Mas nem todos partem. Um núcleo de cerca de 50 persiste. Os mais desesperados entre os desesperados, aqueles que já tudo perderam e nada mais temem. Eles entrelaçam braços e iniciam um canto, não os slogans furiosos de outrora, mas algo mais suave, algo que soa quase como um hino. O imperador protege, cantam. As vozes fundem-se em harmonia, apesar da acústica áspera do corredor metálico. O imperador provê. O imperador ama os seus filhos. É uma melodia que aprendi na infância, ensinada nas escolas para fomentar devoção e submissão. Mas nas suas entoações transforma-se em outra coisa. Torna-se uma denúncia, um lembrete de promessas violadas e crença traída. Cantam não do imperador que governa do seu trono dourado, mas daquele que supostamente zela pelos mais humildes dos seus súbditos. O comandante de observação Brachen aproxima-se ao meu lado, a mão pousada no punho da sua massa de choque. Ordens, árbitro. As palavras entalam-se na minha garganta como estilhaços de vidro. Estas gentes não cometeram crime maior que acreditar nas mentiras que contamos às crianças sobre a bondade do Império. Entoam hinos, não motins sediciosos. Rezam, não insurgem-se. Mas desafiam uma ordem direta de autoridade legítima e a rebeldia não pode ser aceita, qualquer que seja a sua natureza. Gazeiem-nos, murmuro, as sílabas mal audíveis até para mim. Senhor,
Liberem gás lacrimogênio, repito, agora mais alto. Disperse a multidão remanescente, prendam os cabecilhas por incitamento a tumulto. A diretiva propaga-se pela fila como uma praga, infectando quantos toca. As unidades de aplicação avançam para as posições, os lançadores de gás preparados. Atiradores de elite corrigem a pontaria para fogo de cobertura, caso a tensão aumente. Equipes médicas preparam-se para vítimas. O canto prossegue enquanto os primeiros recipientes descrevem arcos no ar e rebentam em nuvens de fumo branco asfixiante. O hino não vacila à medida que homens e mulheres tossem e choram. Continuam a entoar mesmo quando as vozes se tornam roucas e os olhos se enchem de lágrimas. O imperador protege. Gritam através da névoa química. As palavras confrontam tudo o que eu encaro. O imperador provê. O imperador ama os seus filhos. O gás cumpre a sua função com implacável eficácia. Corpos tombam, vencidos pela nuvem venenosa que queima os pulmões e cega a visão. Os poucos que tentam fugir são interceptados pelas equipes de aplicação e derrubados com varas de choque. Os líderes são arrastados em grilhões neurais, os seus implantes cibernéticos crepitando enquanto os campos de contenção interferem nos componentes mecânicos. Em 10 minutos, a praça esvazia-se, restando apenas as formas inertes daqueles que entoaram hinos, enquanto a autoridade lhes quebrava os corpos. O motim terminou. A ordem foi reposta. O sistema demonstrou, mais uma vez, que não aceita nem a forma mais branda de dissidência. Fico de pé na nuvem de gás que se dissipa, inalando o ar filtrado pelo sistema de purificação do elmo, e tento convencer-me de que cumpri o meu dever. A lei foi mantida. A paz foi salvaguardada. A vontade do imperador foi imposta pela aplicação de força proporcional. Mas a canção persiste na minha mente, uma melodia assombrante que evoca fé traída e esperança descartada. O imperador protege. Tinham cantado, mesmo enquanto os seus servos se preparavam para o submeter com gás. O imperador provê, haviam crido, mesmo enquanto os filhos passavam fome nas profundezas do Hive. O imperador ama os seus filhos, haviam proclamado, mesmo enquanto a sua justiça caía sobre eles como um martelo sobre carne. Enquanto regresso pelos corredores vazios do setor 12, passando pelos blocos habitacionais onde famílias se encolhem atrás de portas trancadas e rezam para que a violência as poupe, começo a compreender algo que 23 anos de serviço não me haviam revelado. Não somos a polícia do Império. Somos os seus carrascos. Não servimos a justiça, servimos a ordem, e a ordem exige que a esperança seja esmagada. Antes de que possa enraizar em corações habituados a nada além do sofrimento, a máscara nunca se remove porque já se fundiu ao rosto. A armadura permanece intacta, pois por baixo dela só resta a vergonha. A lei não cede porque nunca foi concebida para servir, senão aos que lucram com a sua inflexibilidade. E nas profundezas do enxame, onde as luzes enfraquecem e o ar se torna opressivo, 3 milhões de almas prosseguem na sua luta cotidiana contra um sistema que as encara não como cidadãos a salvaguardar, mas como obstáculos a controlar. O imperador protege. As crianças aprendem canções na escola, mas aqui embaixo, na escuridão onde a luz do imperador não chega, somos nós quem definimos o que significa proteção. Somos a polícia de Warhammer 40.000. E encarnamos tudo o que está errado no universo que dizemos servir. O terceiro dia não traz sirenes, nem tumultos, nem emergências que exijam um emprego imediato de violência autorizada. Em vez disso, traz algo mais insidioso, a ronda habitual pelos blocos Agab, onde os amotinados de ontem regressaram para curar feridas e tramar as suas rebeliões discretas. O rescaldo de uma sublevação sufocada tem uma textura própria, como o ar antes de uma tempestade, mas sem a garantia de uma chuva purificadora. As pessoas deslocam-se pelos corredores com ombros curvados e olhares baixos, mas o seu silêncio vibra com uma fúria mal contida, como eletricidade estática. Aprenderam que a esperança é perigosa, mas ainda não desistiram de sonhar. Avanço entre elas na minha armadura de cerâmica negra e desdém. O crânio e as balanças dos árbitros refletem a luz pálida dos lumens no teto. Os meus passos ressoam nas paredes metálicas, cobertas por décadas de sujidade e abandono. Um ritmo que proclama a chegada do poder em locais onde o poder equivale à dor. Na junção do corredor 7 com o Hablock Delta, deparo-me com o primeiro desafio do dia. Uma mulher está sentada num banco dobrável ao lado de uma banca improvisada a vender artigos que roçam os limites da legalidade, filtros de água reciclados que talvez funcionem ou não.
barras de proteína de origem duvidosa e valor nutricional ainda mais questionável, componentes eletrônicos resgatados de resíduos industriais e adaptados para uso civil sem a devida certificação imperial. Segundo a lei, toda a sua atividade é ilícita. Os produtos não têm licença, a banca não tem autorização e ela carece das filiações às guildas necessárias para comércio. Poderia detê-la, apreender as mercadorias e condená-la a 6 meses de servitude penal, bastando para isso a sua presença neste local e momento. Mas não está só. 3 crianças sentam-se atrás da banca, partilhando uma única ração de GRL numa tigela de metal amolgada. As roupas delas são remendadas e voltadas a remendar, unidas por fio e desespero. Os rostos exibem a magreza oca da desnutrição crônica. Os olhos brilham com aquela intensidade peculiar da fome que se prolonga tanto que vira companheira inseparável. A própria mulher pode ter 30 ou 50 anos, ou algo entre ambos. O enxame envelhece as pessoas de formas que tornam irrelevante o tempo. O cabelo dela tem fios grisalhos prematuros, as mãos mostram calos e queimaduras químicas de trabalho fabril. Os olhos refletem a resignação exausta de quem sabe que cada dia vivido é uma vitória modesta contra probabilidades impossíveis. Ela avista-me a aproximar-me e começa a arrumar os bens com a rapidez eficiente de quem já repetiu este ritual inúmeras vezes. Não há pânico nos gestos, nem súplicas desesperadas por clemência. Conhece a lei tão bem como eu. Sabe que o que faz é proibido, faz-no na mesma, porque a alternativa é ver os filhos passar fome enquanto cumpre regras criadas por quem nunca se preocupou com a origem da próxima refeição. Cidadã, anuncio eu, a voz carregada de autoridade inabalável. Ela interrompe a arrumação e ergue o olhar para mim com olhos que não mostram nem medo nem ódio, apenas uma aceitação cansada de qualquer sentença que eu decida impor. Sim, senhor árbitro, o seu alvará para atividade comercial. Não é uma interrogação. Ambos sabemos que não tem alvará. Alvarás custam dinheiro, exigem aval de guilda e verificações que revelariam a ligação dela ao motim de ontem, através do marido, o homem com o braço aumentado, que agora jaz inconsciente numa cela de detenção 3 níveis abaixo. Não tenho alvará, meu senhor. A sua franqueza é revigorante ou condenatória, conforme o ponto de vista. Um criminoso mais astuto mentiria, apresentaria documentos falsos ou tentaria subornar para escapar ao problema. Ela limita-se a declarar a verdade e aguarda o veredito. Olho para as crianças atrás da banca. A mais velha não terá mais de 10 anos. A mais nova ainda conserva os traços suaves da infância, apesar da fome que já começa a afiar-lhe as maçãs do rosto. Observam-me com o cansaço de animais que aprenderam a temer os predadores, prepa pronto para correr, mas exausto demais para se mover com agilidade. De acordo com a lei imperial, não só tenho o direito, mas o dever de deter esta mulher. O seu crime é evidente, a culpa confirmada pela própria confissão. A pena seria imediata, confisco de bens, multa administrativa equivalente a 6 meses de salário e prisão até o pagamento da coima. Como é óbvio que ela não pode pagar tal quantia, ficaria detida por tempo indefinido. Os filhos abandonados à própria sorte ou entregues aos orfanatos imperiais, que não passam de campos de treino para a servidão industrial. É assim que a justiça se manifesta no império, é desta forma que se preserva a ordem, é este o sistema que jurei proteger e defender. Estendo a mão para o meu bastão de choque, os dedos a envolverem o peso familiar da violência autorizada. Os ombros da mulher enrijecem, mas ela não recua. Fez a sua escolha e aceitou as repercussões. A única preocupação que lhe resta são as crianças que dependem da sua atividade ilícita para sobreviverem. Mas enquanto o polegar paira sobre o botão de ativação, apercebo-me de que não vejo uma delinquente, mas uma mãe cujo único delito é amar os filhos mais do que recear a lei. O bastão de choque fica no coldre, a mão a cair de novo para o lado com um peso que parece mais opressivo do que cerâmite e aço. Desmonte a banca, ordeno, a voz sem o tom de autoridade habitual, mude de sítio, e não a quero voltar a encontrar aqui. A mulher pisca, confusa, as mãos imóveis no gesto de embrulhar um filtro de água em tecido reciclado. Atrás dela, as crianças erguem o olhar com expressões de esperança atônita. Não é assim que as intervenções dos árbitros costumam terminar. Meu senhor, murmura ela, como se receasse que uma palavra mais alta pudesse quebrar o encanto que reteve a minha ação. Ouviu-me. Vá-se embora. Ela não questiona a clemência que lhe foi concedida.
A experiência ensinou-lhe que os favores da autoridade são raros e frágeis, facilmente destruídos por escrutínio excessivo. Em instantes, a banca está arrumada e ela apressa-se pelo corredor, com os filhos a segui-la como uma fila de refugiados a fugir de uma catástrofe. Observo-os a desaparecerem no labirinto de passagens laterais que perfuram esta zona da colmeia, e tento convencer-me de que agi corretamente, mas certo e errado são luxos que os árbitros não se podem permitir. Só existe lei e ilegalidade, ordem e caos, obediência e revolta. Ao demonstrar piedade, violei os princípios fundamentais que impedem o império de cair no caos. No entanto, enquanto prossigo a patrulha pelos blocos habitacionais, começo a reparar em coisas que me habituei a ignorar. Crianças a brincar com brinquedos feitos de resíduos industriais. O riso delas, um som infrequente em corredores projetados para eficiência, não para prazer. Um idoso a ensinar um grupo de jovens a ler com páginas rasgadas de manuais técnicos, os rostos ávidos iluminados pela luz tremeluzente de uma tira de lúmens improvisada. Uma mulher a cuidar de um jardim improvisado num alcove de armazenamento abandonado, a extrair vida de solo que não devia existir nas profundezas de uma cidade colmeia. Estas não são ações de criminosos ou rebeldes, são os esforços de seres humanos a tentarem preservar a sua humanidade num sistema concebido para esmagar. Representam esperança, solidariedade e a teimosa recusa do espírito humano em se reduzir a meros engrenagens numa máquina industrial. E eu sou o homem enviado para os impedir. O meu comunicador Vox crepita, puxando-me de volta de pensamentos perigosos para as exigências imediatas do dever. A voz do comandante de guarda Brashen corta o ruído com o seu habitual desapego profissional. Árbitro Morn, dirija-se imediatamente ao setor 9. Temos uma situação que requer autoridade sênior. O setor 9 localiza-se na confluência entre os blocos residenciais e o distrito administrativo, onde funcionários intermédios tratam da papelada incessante que mantém a civilização imperial a funcionar. É um lugar de corredores cinzentos e gente cinzentas, onde a paixão morre e a criatividade é sufocada em fitas vermelhas. Se há perturbação aqui, não será a violência desesperada dos tumultos por comida, mas algo mais subtil e potencialmente mais ameaçador. O elevador de trânsito leva-me 3 níveis acima, através de camadas de crescente importância burocrática. Os corredores alargam-se e iluminam-se melhor. O ar purifica-se, filtrado por sistemas que custam mais do que a maioria dos trabalhadores ganha numa vida. As pessoas que cruzo vestem os uniformes de escrivães e administradores, os rostos marcados pela palidez típica de quem passa a existência sob luz artificial. Encontro a situação no Complexo Administrativo 7, um emaranhado de cubículos e gabinetes onde os assuntos de governação são geridos por indivíduos que nunca verão as consequências das suas decisões. 3 árbitros isolaram uma secção do piso principal. A presença deles provoca murmúrios nervosos entre os administradores, que fingem trabalhar enquanto lançam olhares furtivos para o drama que se desenrola. No centro do perímetro de segurança, ergue-se uma secretária virada ao contrário. O seu conteúdo espalhado pelo chão num padrão que denuncia sabotagem intencional em vez de mero azar. Documentos com selos oficiais jazem rasgados e pisoteados. Um terminal de coitador foi reduzido a pedaços, o ecrã escuro e inerte, e pintado na parede por trás da secretária com letras de 2 pés de altura e tinta vermelha a escorrer, surge a frase: "O imperador chora pelos seus filhos." Observa. O comandante Brashen aproxima-se enquanto eu examino o local. O capacete dele a refletir a luz crua das lâmpadas do teto. Mesmo com a distorção do Vox, capto o tom de agrado na sua voz. Vandalismo e sedição, arbitrador. O culpado deixou-nos uma mensagem bem clara. Eu inspeciono a grafite com mais atenção, reparando na caligrafia meticulosa e na qualidade da tinta. Isto não foi um surto impulsivo de fúria de alguém no limite. Foi premeditado, calculado e levado a cabo por alguém com acesso a recursos fora do alcance dos cidadãos comuns. Temos o responsável? Detido na sala de conferências, 3. Helena Voss, funcionária administrativa júnior, 26 anos, registro de serviço impecável, sem infrações anteriores, afirma ter agido sozinha. Helena Voss. O nome não me diz nada. Mas, no Imperium, os nomes individuais seldom importam.
O que conta é a ameaça que ela encarna para a ordem meticulosamente preservada, que mantém 1.000 milhões de pessoas submissas a um sistema concebido para os explorar. Motivo: alega que o irmão mais novo morreu de desnutrição enquanto ela tratava pedidos de distribuição alimentar da sua secretária. Diz que já não aguentavas a ironia. A justificação atinge-me como um golpe físico. Eis alguém que laborava dentro do aparelho, que confiava na sua equidade, que acreditava que cumprir o dever com rigor melhoraria as coisas de alguma forma. Passava os dias a gerir requerimentos de alimentos que nunca chegariam, a validar distribuições que nunca se materializariam, a arquivar relatórios que ninguém leria. E quando o sistema que servia com tanta lealdade matou o irmão por negligência propositada, ela compreendeu enfim o seu verdadeiro papel. Não era administradora, era cúmplice. Sala de interrogatório, pergunto, embora já antecipe a resposta. Pronta quando quiser, senhor. A sala de conferências 3 foi adaptada a um espaço provisório de inquirição. Janelas obstruídas e equipamentos de registro acionados. Helena Voss encontra-se sentada à mesa de metal no meio do aposento, as mãos algemadas à frente com restrições neurais que liberam choques dolorosos se ela se mexer com ímpeto. É mais jovem do que imaginava, com traços suaves de quem só recentemente enfrentou adversidades reais, mas os olhos contam outra história. Transmitem o vazio de quem absorveu verdades em excesso e, de repente, cuja crença no sistema foi pulverizada pelo confronto direto com as suas ramificações. Ergue o olhar quando entro, e não vejo pavor, mas um alívio terrível, como se a captura a tivesse libertado do peso de fingir fé no que fazia. Helena Voss. Começo, sentando-me defronte dela. Funcionária júnior de 3ª classe, destacada para processamento de distribuição alimentar nos setores 8 a 12. 17 meses de serviço, avaliações de desempenho sempre acima da média. 18 meses, corrige ela em voz baixa. O meu aniversário de serviço foi na semana passada. A exatidão da correção revela-me tudo sobre a sua mente. É alguém que preza a precisão, que se orgulha de executar tarefas com correção, que crê que o pormenor faz a diferença. São precisamente estas virtudes que forjam bons administradores e dissidentes perigosos. Fala-me do teu irmão. A compostura dela fraqueja um pouco, um tremor nas mãos que as restrições neurais detectam e reprimem a reação emocional. Quando fala, a voz surge num tom plano, como quem enumera factos para fugir às emoções. Marcos Voss, 14 anos, aprendiz de manutenção nos manufactórums inferiores, falecido há 3 semanas por déficit proteico agravado por infecção respiratória. O examinador médico indicou a causa como natural, ligada à insuficiência nutricional. Causas naturais. Repito, sentindo o amargo da ironia da expressão no Imperium, a fome é vista como natural, um efeito inevitável da escassez de recursos, não como opção administrativa. Não é assassinato se o sistema te mata por indiferença em vez de malevolência. Eu própria processei o pedido de alocação alimentar dele, prossegue ela, a voz ganhando força à medida que a raiva suplanta o luto. Formulário 7.743 Delta, solicitando aumento de rações proteicas para mineiros em trabalhos industriais de risco. O pedido foi aprovado em 3 níveis, carimbado e arquivado devidamente, com número de requisição 445.581 gama. Mas os alimentos nunca chegaram. Os alimentos nunca chegaram. A requisição perdeu-se no processamento. A aprovação foi anulada por restrições orçamentais. A alocação foi desviada para uma pessoal administrativo como uma medida para elevar o ânimo. Os olhares dela cruzam com o meu por cima da mesa e neles diviso a fúria gélida de quem descobriu que a morte do irmão não foi um infortúnio, mas uma deliberação tomada por indivíduos que nunca viram o seu rosto. Então, optaste por fazer justiça por tua conta. Eu optei por revelar a realidade. Ela aponta para Brenner, a parede onde a sua mensagem ainda escorre em tinta vermelha. O imperador chora pelos seus filhos. Isso não é sedição, árbitro. Isso é escritura sagrada. Terceiro livro dos Santos Imperiais, capítulo 12, versículo 7. E o Senhor da humanidade contemplou o sofrimento do seu povo, e o seu coração se comoveu até as lágrimas de compaixão infinita. Ela tem razão. Naturalmente, a frase provém diretamente dos textos religiosos aprovados, ensinados a todos os eruditos e recitados em cada serviço de oração por todo o império. Contudo, no direito imperial, o contexto pesa mais do que o mero conteúdo.
As mesmas palavras que fomentam a fé, quando proferidas de um púlpito, transformam-se em sedição ao serem rabiscadas na parede de um complexo administrativo por alguém cujo irmão pereceu enquanto burocratas discutiam alocações orçamentais. Destruíste propriedade imperial, interrompeste as operações governamentais, provocaste alarme público através de uma expressão política não autorizada. Eu revelei a verdade sobre um sistema que assassina crianças enquanto o disfarça de causas naturais. A sua rebeldia é total, livre de qualquer expectativa de clemência ou sobrevivência. Ela já assimilou que as suas ações lhe custarão a vida, seja por execução sumária ou por uma erosão lenta numa instalação penal. O que ela não suporta é regressar à secretária para tratar mais pedidos de alimentos que nunca chegarão, enquanto mais irmãos e irmãs sucumbem a uma negligência que se faz passar por destino inevitável. Pela lei imperial, o seu destino está traçado. A destruição de bens estatais acarreta 5 anos de trabalhos forçados. A expressão sediciosa implica 20 anos de prisão ou execução imediata, a critério do árbitro responsável. Provocar perturbação pública num período de instabilidade civil resulta em pena de morte automática. Mas ao observar esta jovem que arruinou a sua existência e a carreira para proferir um instante de verdade, dou por mim a interrogar não a sua culpa, mas o regime que tornou o seu delito inevitável. Ela é culpada de vandalismo, mas o império é culpado de homicídio. Ela é culpada de sedição, mas o império é culpado de trair cada juramento que faz aos seus súbditos. Ela é culpada de perturbar a ordem, mas que ordem pode perdurar num sistema erguido sobre a fome deliberada de crianças? Árbitro, observa, a voz do comandante Brachan crepita pelo meu comunicador Vox. Precisa de apoio no interrogatório? Aciono o transmissor com uma mão que parece de chumbo. Negativo. Prosiga a garantir o perímetro. Eu trato do processamento da prisioneira. Helena Voss observa-me com olhos desprovidos de ilusões sobre o seu fim. Ela sabe o que acontece a quem confronta o poder com a verdade no império. Provavelmente, ela própria arquivou os atestados de óbito, classificados como causas naturais ou necessidade administrativa, ou as centenas de outros eufemismos que encobrem assassinatos sancionados pelo Estado. Podias ter ficado calada, digo-lhe, sem saber se é uma acusação ou apenas uma constatação. Podias ter mudado de secção, pedido uma transferência, arranjado forma de escapar ao confronto com a essência do teu trabalho. Eu podia, concorda ela. Mas assim seria cúmplice no assassinato da próxima criança que morresse, enquanto eu tratava formulários para comida que nunca chegaria. Quantos irmãos e irmãs teria de ver morrer antes de reconhecer que fazia parte da engrenagem que os matava? A sua interrogação paira no ar entre nós, sem resposta possível nem concebível. Porque a realidade é que me coloco a mesma questão há 23 anos, e nunca encontrei uma que me permita dormir em paz. Quantos tumultos reprimi para preservar uma ordem que só beneficia quem ignora o seu preço? Quantas pessoas desesperadas prendi pelo delito de tentar alimentar as famílias? Quantos gestos simples de bondade humana esmaguei em nome de regulamentos concebidos por quem confunde crueldade com vigor? A máscara nunca cai, porque por baixo dela está o rosto de um homem que dedicou a vida a servir um sistema que aniquila tudo o que diz proteger. A armadura nunca se remove porque sob ela reside a alma de alguém que perdeu a noção entre justiça e vingança, entre lei e tirania, entre dever e conivência. Levanto-me da mesa, as minhas botas de cerâmica ressoando no chão metálico como sinos a dobrar pelos falecidos. Helena Voss contempla-me com algo que talvez seja piedade, como se compreendesse o fardo da decisão que estou prestes a tomar. As acusações contra si são graves, começo eu. A minha voz adotando o tom formal exigido pelo protocolo jurídico imperial. Pela autoridade que me foi conferida pelo Adeptus Arb, pela autoridade da Itace e pela vontade do próprio imperador, declaro-te culpada de destruição de bens imperiais, expressão sediciosa e perturbação da ordem pública. O rosto dela mantém-se sereno, aceitando o veredito que antecipara desde o instante em que pegara no spray e resolvera que a verdade valia mais do que a existência. Contudo, prossigo, e a palavra paira no ar como uma súplica. Tendo em conta as circunstâncias atenuantes do teu caso e o teu registro impecável de serviço anterior, comuto a tua pena para uma sanção administrativa. Ficas assim dispensada do serviço imperial, com perda de regalias e proibição de emprego futuro no setor público.
Irás cumprir 6 meses de serviço comunitário nos distritos inferiores da colmeia, mais precisamente nos centros de distribuição de alimentos, onde a tua experiência poderá ser aplicada de forma produtiva. O silêncio que se segue é total. Helena Voss fita-me com olhos dilatados de incredulidade, como se não conseguisse assimilar o que acabara de ouvir. Pelo captador de vox do meu elmo, ouço a respiração dela acelerar com o que poderá ser esperança. Árbitro, murmura ela. Não compreendo. O imperador chora pelos seus filhos, respondo, repetindo as palavras que ela pintara na parede. Talvez seja hora de alguém prestar atenção às suas lágrimas. Ativo o meu transmissor de vox e contacto o comandante de turno Brashen. A prisioneira foi processada e condenada à sanção administrativa. Libertem-na para supervisão de serviço comunitário. Caso encerrado. As interrogações que capto na resposta de Brashen indicam-me que a minha deliberação não passará despercebida. Haverá relatórios a redigir, justificações a apresentar, esclarecimentos a dar a superiores que avaliam o êxito pelo volume de castigos aplicados e não pela excelência da justiça prestada. Mas enquanto observo Helena Voss sair da sala de interrogatório, com o passo mais leve apesar do porvir incerto que a aguarda, percebo que as repercussões da minha escolha me são indiferentes. Pela primeira vez em 23 anos de serviço, agi como ser humano em vez de mero instrumento de repressão. A máscara talvez nunca saia, mas quiçá, por um breve instante, recordei o que se esconde por baixo dela. O quarto dia inicia-se com uma convocatória para a fortaleza do precinto, esse monolito negro de justiça imperial que se ergue do centro do distrito administrativo como uma acusação esculpida em pedra e aço. A mensagem chega ao terceiro toque, transportada por um crânio servo cujas órbitas vazias me encaram com a frieza impessoal do dever mecânico. Árbitro Cal Morn, entoa ele no tom monótono da síntese de vox. Ordena-se-te a comparecer perante o juiz setorial Vex ao sexto toque para revisão das recentes disposições de casos. O incumprimento acarretará ação disciplinar ao abrigo do artigo 7 do Código dos Árbitres. O imperador protege. O crânio servo paira por um momento, com os motores antigrave a zumbir suavemente, antes de se virar e sumir nos corredores labirínticos da colmeia. Observo-o partir com um sentimento crescente de fatalidade, ciente de que o meu ato de clemência não escapou ao escrutínio daqueles que quantificam a justiça pelo terror infligido e pela manutenção da ordem. O juiz setorial Vex é uma lenda entre os arbitrais. Uma mulher que serviu a lei do imperador por mais tempo do que a maioria das pessoas tem de vida. Preside a milhares de processos, condenou milhões à morte ou à servidão e nunca demonstrou compaixão por quem contesta a autoridade imperial. A sua fama de obediência absoluta à letra da lei só é igualada pelo desdém que nutre por qualquer fraqueza. A própria fortaleza encarna a sua doutrina. Todos os ângulos agrestes e superfícies implacáveis, concebidos para recordar aos visitantes que se encontram perante o poder absoluto. Arcos góticos elevam-se como gritos petrificados, gárgulas esculpidas à imagem dos inimigos do imperador vigiam de cada recanto com olhos que parecem seguir os movimentos com interesse predatório. O ar propriamente dito tem o gosto de incenso e pavor, uma mistura que tempera este lugar há séculos. Percorro corredores que já trilhei 1000 vezes. Passo pelas celas de detenção onde os inimigos da ordem esperam o seu destino. Passo pelas salas de audiência onde a justiça é administrada com eficiência maquinal. Passo pelos arsenais onde os instrumentos da aplicação da lei aguardam em fileiras impecáveis, como soldados em parada. Os aposentos do juiz Vex localizam-se no nível mais alto da fortaleza. As suas janelas oferecem uma vista panorâmica da cidade colmeia, que se estende até ao horizonte em todas as direções. Daqui, os súbditos do império assemelham-se a insectos, figuras minúsculas a correr por cânions de metal e pedra, seguindo padrões demasiado grandiosos para qualquer mente individual compreender. É uma perspectiva destinada a relembrar aos visitantes o seu lugar na ordem cósmica e o poder exercido por aqueles que julgam milhões. A própria juíza encontra-se sentada atrás de uma secretária talhada de um único bloco de mármore negro, cuja superfície ostenta incrustações prateadas das balanças da justiça e do crânio da autoridade imperial. Ela não. Ao erguer o olhar ao entrar,
Noto que a atenção dela parece concentrada no tablet de dados, que emite uma luz azul suave à sua frente, mas sei que ela registrou a minha chegada, avaliando a minha postura, o meu porte, a minha capacidade para atuar como extensão da sua vontade. A juíza Vex é antiga segundo qualquer critério razoável. O rosto marcado por décadas de sentenças duras e decisões ainda mais árduas. O cabelo branco como osso descolorido, recolhido num estilo austero que realça os ângulos afiados das maçãs do rosto e do queixo. Os olhos de um azul pálido como o céu de inverno, frios e capazes, ao que parece, de penetrar carne e osso até a alma por baixo. Quando por fim fala, a voz transmite a autoridade de quem nunca duvidou do seu direito a decidir quem vive e quem morre. Árbitro Mournin, 23 anos de serviço exemplar à lei do imperador, condecorações por bravura na rebelião do setor de 987. Reconhecimento por desempenho excepcional durante a purga de Hablock Terteus, um registro imaculado, sem compromissos ou fraquezas. Faz uma pausa, deixando que o peso dos meus feitos passados se instale entre nós como uma base sobre a qual se ergue o julgamento. Até ontem, a palavra cai como uma lâmina, cortando qualquer ilusão que eu pudesse nutrir de que as minhas decisões recentes passaram despercebidas. A juíza Vex ergue finalmente os olhos do tablet de dados, fixando aqueles olhos pálidos de inverno nos meus com uma intensidade desconfortável. Fala-me de Helena Voss. A pergunta é de uma simplicidade enganadora, mas sei que a minha resposta decidirá se saio desta sala como árbitro ou como prisioneiro à espera de execução por negligência no dever. Os factos do caso são claros e incontroversos. Helenos cometeu atos de vandalismo e sedição. Segundo a lei imperial, devia ter sido executada de imediato ou condenada a décadas de servidão penal. Em vez disso, mostrei clemência. Helena Voss, funcionária júnior do Administratum, praticou vandalismo contra a propriedade imperial e expressões sediciosas através de mensagens políticas não autorizadas. Declarei-a culpada de todas as acusações e condenei-a a 6 meses de serviço comunitário, em reconhecimento ao seu registro exemplar anterior e às circunstâncias atenuantes do caso. Circunstâncias atenuantes. A juíza Vex repete a frase como se provasse algo repugnante. Desenvolve. O irmão da arguida morreu de desnutrição enquanto ela processava pedidos de distribuição de alimentos no âmbito das suas funções oficiais. As ações dela, embora ilegais, foram impulsionadas por luto e frustração face a um sistema que ela considerava ter falhado a sua família. Luto e frustração, outra pausa, outro provar de desagrado. E estes estados emocionais, no seu julgamento, justificam indulgência para atos de sedição e destruição de propriedade governamental. A armadilha está bem montada, mas vejo os seus contornos com clareza suficiente. A juíza Vex quer que eu admita ter deixado sentimentos pessoais sobrepor-se às exigências legais, que priorizei a misericórdia sobre o dever, que me revelei inadequado para servir como instrumento da justiça imperial. A resposta certa seria confessar o erro, aceitar qualquer punição que ela ache apropriada e prometer nunca mais deixar fraquezas interferirem no meu discernimento. Mas encontro-me a pensar em Helena Voss a sair da sala de interrogatório com esperança nos olhos, pela primeira vez em meses. Penso nas crianças aninhadas atrás do posto ilegal da mãe, os rostos iluminados pela perspectiva de que a autoridade possa demonstrar compaixão. Penso no velho que caiu no corredor e na dignidade que se extinguiu nos seus olhos quando sacudiu meu mal de choque. Não, juíza Vex, não justificam indulgência. As sobrancelhas dela erguem-se levemente, o único sinal de surpresa que se permite mostrar. Contudo, prossigo. Justificam sim questionar se a lei tal como escrita serve à verdadeira vontade do imperador ou apenas à comodidade daqueles que a gerem. O silêncio que se segue é profundo, interrompido apenas pelo zumbido distante dos recicladores de ar e pelo sussurro suave do processamento de dados do espírito-máquina da fortaleza. A juíza Vex recosta-se na cadeira, os olhos pálidos fixos nos meus, como se tentasse decidir se proferir heresia ou mera verdade. Explica. A palavra única carrega o peso de uma ordem, mas também algo mais. Curiosidade, talvez, ou a possibilidade tênue de que mesmo alguém tão rígida como a juíza Vex por vezes questione o sistema a que serve com devoção absoluta. Helena Voss serviu o império com lealdade durante 18 meses, processou pedidos de distribuição de alimentos com precisão e eficácia que superavam os padrões de desempenho.
Acreditava no sistema que servia, confiava que o seu trabalho fazia diferença nas vidas dos cidadãos imperiais. Faço uma pausa, escolhendo as palavras com cuidado. O que digo a seguir ou validará as minhas ações ou nos condenará a ambos. Quando o irmão morreu de fome, enquanto pedidos de alocação de alimentos aguardavam aprovados, mas por processar nas secretárias dos administradores, ela aprendeu que a sua fé fora mal colocada. Descobriu que o sistema a que servira com tanta fidelidade fora concebido não para auxiliar os cidadãos imperiais cidadãos, mas para fomentar a ilusão de auxílio, enquanto se preserva uma ineficiência rentável. Falas da administração imperial como se fosse um empreendimento criminoso, em vez da engrenagem divina da vontade do imperador. Refiro-me a um caso concreto, em que a incompetência administrativa provocou a morte de um rapaz de 14 anos, cujo único delito foi confiar que o império honraria os seus deveres para com os seus súbditos. A juíza Vex ergue-se e dirige-se às grandes janelas que ocupam uma parede inteira das suas dependências. Lá embaixo, o favo estende-se em todas as direções, milhões de almas confinadas em espaços planeados para milhares. As suas existências reguladas por normas que não compreendem e por deliberações tomadas por figuras que nunca encontrarão. Sabes o que observo quando contemplo estas vistas? Árbitro. Não, juíza. Ordem. Milhões de indivíduos a viver e laborar conforme padrões forjados por 10.000 anos de lei imperial. Despertam em horários fixados, exercem tarefas atribuídas, consomem recursos repartidos e repousam em locais designados. Fazem-no não por escolha própria, mas porque a lei o impõe, e nós garantimos o cumprimento dessa imposição. Ela vira-se novamente para mim, o rosto impassível. Essa ordem não se sustenta pela benevolência. Lamento. Não se alimenta de clemência ou piedade, ou das outras virtudes débeis que permitem às pessoas sentirem-se melhores consigo mesmas. Mantém-se pelo terror, terror da punição, terror da autoridade, terror das repercussões que advêm da desobediência. E o que ocorre quando esse terror se transmuda em ódio? A interrogação escapa-me antes que a contenha, expondo reflexões que não pretendia revelar. Mas a juíza Vex não responde com fúria ou espanto. Em vez disso, regressa à secretária e apanha outra placa de dados, esta iluminada por indicadores vermelhos de prioridade. O ódio, quando bem gerido, pode ser tão proveitoso como o terror, mais proveitoso em certas conjunturas. O ódio virado contra inimigos externos une as massas. O ódio apontado a indivíduos concretos pode ser redirigido para a laboriosidade. O ódio contra noções abstractas como injustiça ou corrupção pode ser desprezado com segurança, desde que não se converta em atos. Ela ativa o ecrã holográfico da placa de dados e o ar sobre a secretária enche-se de imagens que me gelam o sangue. Imagens de vigilância das camadas inferiores do favo, exibindo multidões a concentrar-se em recantos ocultos. Gravações áudio de diálogos que roçam a sedição. Dossiês de pessoal de indivíduos cujos índices de lealdade diminuíram nos últimos meses. O que não se pode tolerar é a esperança. Esperança de que as coisas possam alterar-se. Esperança de que a autoridade revele fraqueza. Esperança de que o sistema ceda às necessidades pessoais em detrimento das coletivas. As imagens alteram-se e concentram-se, revelando-me rostos familiares. A mulher com o posto ilegal, o veterano ex-guarda que interveio no tumulto alimentar, o sacerdote não autorizado que guiou orações durante o ataque gás, todos eles sinalizados para monitorização, as suas ações acompanhadas, os seus contactos registrados. A tua clemência para com Helena Voss foi presenciada por 17 cidadãos imperiais que viram a sua detenção e soltura. A notícia da tua indulgência propagou-se pelas camadas baixas como uma praga, despertando esperança em locais onde esta fora há décadas sufocada com êxito. Novas imagens surgem no ecrã holográfico. Grafitos idênticos à mensagem de Helena a aparecerem em muros por todos os bairros residenciais. Pequenos gestos de rebeldia que outrora passariam despercebidos, agora a formarem padrões de resistência organizada. Gente a juntar-se em roda para debater queixas que antes aceitavam como inevitáveis. A esperança, árbitro, lamento, é um luxo que o império não se pode permitir. Não porque esta esperança seja maligna, mas porque gera expectativas. As expectativas geram reivindicações. As reivindicações geram oposição. E a oposição conduz ao caos que aniquila civilizações.
Observei as imagens de vigilância desenrolarem-se à minha frente, contemplando as ramificações do meu instante de piedade a espalharem-se pelo favo como fissuras numa barragem. A juíza Vex tem razão, sem dúvida. Ao demonstrar compaixão por Helena, incitei outros a crer que a autoridade pode ser persuadida, que o sistema responde a clamores de justiça. É uma visão bela e aterradora. Pessoas que haviam resignado ao sofrimento como inexorável começam a vislumbrar a possibilidade de transformação. Trabalhadores que nunca duvidaram das suas condições iniciam-se a questionar por que suportam o que outros evitam. Crianças educadas no temor à autoridade principiam a ponderar se a autoridade nem sempre acerta. O que esperas que eu faça? A juíza Vex desativa o ecrã holográfico e as provas do meu delito regressam ao arquivo digital, mas o peso do que testemunhei continua a oprimir-me o peito como uma lápide. Helena Voss será transferida para uma instalação penal de máxima segurança pelo resto da sua existência natural. As imagens de vigilância da sua libertação pode ser justificado como um erro administrativo que já foi retificado. Aqueles que viram o tratamento indulgente dela serão interrogados para garantir que compreendam que nenhuma clemência foi de fato concedida. E tu prosseguirás nas tuas funções como dantes, mas entenderás que a misericórdia não é uma escolha ao dispor dos servos da justiça imperial. A lei é inabalável, não por ser impecável, mas porque qualquer alternativa à lei acaba por ser sempre pior. Ela volta à secretária e pega noutro bloco de dados, um que emite o suave brilho verde das operações autorizadas. Amanhã, liderarás uma operação de apaziguamento pelos bairros residenciais onde a esperança começou a brotar. Prenderás aqueles que se inspiraram no teu instante de fraqueza. Mostrarás que a justiça do Império é tão inexorável como os inimigos afirmam e tão impiedosa como a sua sobrevivência exige. As ordens são nítidas, sem ambiguidades e totalmente isentas de concessões. Levarei os meus companheiros árbitros para as profundezas do enxame inferior e esmagarei a faísca de esperança que a minha indulgência acendeu. Prenderei os inocentes juntamente com os culpados, os sonhadores ao lado dos rebeldes, as crianças que ainda acreditam na justiça e os adultos que aprenderam a não esperar nada. Sim, juíza, antes de partires, árbitro, reflete nisto. O imperador ocupa o seu trono dourado não por ser benigno, mas por ser indispensável. O império perdura não por ser equitativo, mas por ser robusto. Servimos não por amarmos o nosso dever, mas porque há que fazer o que os outros não conseguem. Inclino-me e viro-me para sair, mas a voz dela detém-me à porta. A máscara nunca se remove. Lamenta, não porque a usemos com prazer, mas porque o rosto por baixo é demasiado horrendo para meros mortais suportarem. Lembra-te disso quando começares a duvidar se a misericórdia tem lugar na justiça imperial. O corredor fora dos aposentos dela parece alterado. Enquanto caminho de regresso pela fortaleza, passando pelas celas de detenção, arsenais e salas de tribunal, onde o mecanismo da opressão prossegue o seu labor eterno. Os arcos góticos parecem pesar mais sobre mim. As gárgulas parecem observar com um interesse mais maligno. O próprio ar parece denso com o fardo de decisões irreversíveis. Penso em Helena Voss, que a esta hora provavelmente já foi recolhida do seu serviço comunitário e enviada para um transporte rumo a uma instalação penal onde a esperança morre. Penso nas crianças que crescerão a acreditar que a autoridade pode ser compassiva, só para aprenderem pela experiência amarga que tais ideias são ilusões perigosas. Penso nas multidões que se reunirão esta noite em locais escondidos para sussurrar sobre justiça, sem saberem que cada palavra é registrada para ser usada contra elas. Amanhã, vestirei a minha armadura, empunharei as minhas armas e comandarei uma operação de apaziguamento que esmagará a esperança que inadvertidamente acendi. Prenderei mães e pais cujo único delito é acreditarem que os seus filhos merecem algo melhor. Destruirei as comunidades frágeis que começaram a formar-se em torno de sonhos partilhados de equidade. Mostrarei mais uma vez que, no império da humanidade, a misericórdia não é apenas proibida, mas ativamente castigada. A máscara nunca se tira porque o homem por baixo se tornou cúmplice num sistema tão imenso e atroz que a resistência parece inviável e a colaboração surge como o único caminho para a sobrevivência.
A armadura nunca se remove porque se transformou numa concha que protege não o mundo de mim, mas a mim do mundo que ajudei a forjar. E nas entranhas do enxame, onde 3 milhões de almas lutam contra um sistema concebido para as moer em peças para uma máquina que ignora os seus nomes, a polícia de Warhammer 40.000 prossegue o seu patrulhamento eterno, impondo a ordem pelo terror e esmagando a esperança onde quer que ouse florescer. O quinto dia surge ao som de botas no convés metálico, o ritmo áspero de um exército a preparar-se para a guerra contra o seu próprio povo. Estou no arsenal da fortaleza do precinto Ters, a observar os meus camaradas árbitros a equiparem-se para a operação de apaziguamento que revelará a essência verdadeira da justiça imperial. 24 homens e mulheres em armadura de cerâmica, cada um veterano de inumeráveis confrontos com aqueles que ousam questionar o sistema que molda suas existências. Verificam as armas com a eficiência treinada de assassinos profissionais. Pistolas de dardos carregadas com munições reativas em massa, projetadas para perfurar carne e osso humano. Bastões de choque carregados com voltagens capazes de parar um coração ou torrar um cérebro. Escudos antidistúrbios ativados e prontos com carga suficiente para repelir tudo, exceto fogo de armas pesadas. Observa. O comandante Brashen dirige-se à força reunida, a sua voz ecoando nitidamente através dos elos de comunicação dos capacetes que nos unem em objetivo, se não em consciência. A informação de inteligência aponta para a atividade sediciosa generalizada nos setores residenciais 7 a 12. Reuniões não autorizadas, distribuição de materiais inflamatórios, manifestações de sentimentos anti-imperiais, apaziguamento padrão, sobre protocolos autorizados, a resistência será enfrentada com a força devida. Força devida. A expressão tem uma frieza cirúrgica que esconde a verdade do que nos preparamos para fazer. Vamos arrombar portas e arrancar indivíduos das suas camas, vamos separar filhos dos pais e maridos das esposas. Vamos encher jaulas de transporte com seres humanos, cujo único delito é crer que o sofrimento pode ser mitigado em vez de apenas suportado. Há dúvidas? Pergunta Brashen, embora o seu tom indique que as questões não são aguardadas nem bem-vindas. O silêncio responde à sua interpelação. São agentes experientes que já realizaram operações idênticas centenas de vezes. Sabem o que se espera deles e compreendem que qualquer vacilação ou incerteza será vista como fraqueza indigna do uniforme de árbitro. No entanto, ergo a mão apesar de tudo, um gesto que provoca olhares de espanto entre os meus companheiros. Árbitro Morn, regras de confronto para não combatentes. A pergunta é habitual, imposta por regulamentos que ditam como as forças imperiais devem tratar civis em ações urbanas. Mas, neste contexto específico da missão, traz conotações que deixam vários árbitros presentes remexerem-se inquietos. Aplicam-se os protocolos normais, responde Brashen após uma breve pausa. Civis que colaborem serão avaliados conforme o grau de implicação em atividades sediciosas. Os que opuserem resistência serão tratados em conformidade. Outra frase impessoal que significa que eliminaremos quem tentar salvaguardar a família, os vizinhos ou a vizinhança da brutalidade que estamos prestes a desencadear. Resistência, neste caso, abrange desde oposição armada até mera recusa em abrir uma porta por ordem. O veículo que nos leva aos níveis residenciais está carregado de uma tensão muda que antecede a violência. Pelas janelas exíguas, observo a arquitetura dos cortiços alterar-se à medida que mergulhamos em camadas de crescente miséria. Os corredores estreitam-se, a iluminação enfraquece, o ar torna-se mais denso com os resíduos acumulados de milhões de humanos confinados em espaços inadequados para tal. O nosso primeiro alvo é o bloco HAB Delta 7, onde a vigilância detetou reuniões não autorizadas e a partilha de documentos que contestam os procedimentos de distribuição alimentar. Relatórios de inteligência apontam para um grupo de 12 a 15 indivíduos dirigido por um ex-supervisor de fábrica chamado Jorik Van, cujo aparente único crime é coordenar encontros comunitários onde os moradores debatem as suas dificuldades e procuram respostas conjuntas. O próprio bloco HAB é um testemunho da arquitetura utilitária. Todos ângulos retos e otimização espacial, concebidos por indivíduos que jamais habitarão as construções que projetam. 15 andares de unidades habitacionais, cada uma albergando famílias de 6 a 8 pessoas em áreas planeadas para 2.
Os corredores estão forrados de tubos de água que pingam sem cessar, formando poças de umidade manchada de ferrugem que nunca secam por completo. O sistema de reciclagem de ar luta contra a carga biológica, impregnando cada inspiração com o cheiro de multidões a viverem em demasia proximidade. Avançamos por estes corredores como uma praga, as nossas figuras encouraçadas obstruindo as vias angostas e compelindo os residentes a encostarem-se às paredes para não serem pisados. Crianças espreitam das portadas com olhos arregalados que captam o reflexo das lentes dos nossos capacetes. Os pais retiram-nas para o interior de lares que não oferecem proteção verdadeira ao alcance das autoridades. O ajuntamento que procuramos é simples de localizar. As vozes propagam-se nitidamente pelas paredes finas, elevadas não em fúria, mas no tipo de debate ponderado que a lei imperial julga mais ameaçador do que qualquer tumulto. Falam sobre purificação de água, sobre articular compras coletivas de suprimentos médicos, sobre fundar uma escola onde as crianças possam absorver mais do que competências industriais elementares. Estas trocas encarnam tudo o que o império mais receia. A perspectiva de que os seus súbditos se unam, percebam que os seus males são comuns e não isolados, comecem a conceber respostas independentes da generosidade de um poder remoto. Brashan indica as posições e rodeamos a sala de reuniões com eficiência treinada. Vias de fuga são seladas, comunicações bloqueadas. A armadilha fecha-se antes que as presas notem o perigo. A porta não está trancada. Não há motivo para trancas numa comunidade onde a confiança perdura e a privacidade é um bem escasso. Brashan arromba mesmo assim. O estrondo do metal estilhaçado anuncia a nossa entrada como um sino fúnebre. 23 pessoas sentam-se num círculo improvisado, os rostos virados para nós com expressões que passam velozmente de assombro à perplexidade e à dura consciência de que a esperança as conduziu a uma cilada. Não são delinquentes ou insurretos. São mães e pais, operários e pensionistas, jovens e idosos, unidos unicamente pela convicção de que elas talvez possam melhorar ligeiramente as suas vidas através de ações coletivas. No centro do círculo encontra-se Jorik Van, um homem de cerca de 50 anos cujas mãos marcadas revelam uma vida inteira a lidar com máquinas perigosas. O seu rosto exibe as rugas resultantes de anos a assumir responsabilidades pelos outros, a tomar decisões que impactam não só ele, mas toda a comunidade. Ao avistar-nos, não foge nem opõe resistência. Limita-se a erguer-se e a encarar-nos com a dignidade de quem já aceitou as repercussões das suas opções. Cidadãos do Império, proclama Brashan, com a voz amplificada pelos altifalantes exteriores. Estão detidos por reunião ilegal, conspiração sediciosa e difusão de conteúdos prejudiciais à ordem pública. As palavras pairam no ar como uma sentença de carrasco. Vários dos moradores ali reunidos começam a chorar, não por receio de dor física, mas pela percepção de que os seus sonhos de uma existência mais digna estão prestes a extinguir-se em amarras neurais e celas de detenção. Contudo, Jorik Vin não derrama lágrimas. Vê-nos um a um, os olhos a procurarem vestígios de humanidade por debaixo da nossa armadura e autoridade. Quando o seu olhar cruza com o meu, deparei-me com algo inesperado. Compaixão, não por si ou pelos seus companheiros, mas por nós. Pela decisão que tomamos de servir um regime que arrasa comunidades em nome da ordem. Não cometemos crimes, afirma ele em voz baixa que ressoa nítida no silêncio repentino. Não magoamos ninguém. Apenas tentamos tornar as nossas vidas e as dos nossos filhos um pouco melhores. A reunião sediciosa é um delito segundo a lei imperial, responde Brashan. Questionar os procedimentos de alocação de recursos é um delito segundo a lei imperial. Organizar ações coletivas sem autorização adequada é um delito segundo a lei imperial. Então, a lei está errada. As palavras caem como pedras em águas paradas, gerando ondas de espanto que se propagam tanto entre os detidos como entre os agentes da lei. Até eu, que nos últimos dias pus em causa o sistema ao qual sirvo, fico admirado com a franqueza simples da declaração de Van. Ele não invoca inocência legal, não debate pormenores jurídicos nem implora clemência. Afirma simplesmente o que todos nesta sala sabem, mas ninguém ousa verbalizar. Uma lei que transforma a esperança e a solidariedade em crimes é intrinsecamente ilegítima, independentemente da entidade que a impõe. Silencio, ordena Brashan, a voz tensa de fúria perante a ousadia de quem desafia abertamente a lei imperial.
Processe todos para transporte às instalações de detenção. A hora seguinte decorre num turbilhão de amarras neurais e verificações de identidade, de prantos e protestos ignorados, de dignidade humana meticulosamente despojada em prol da manutenção da ordem. Os habitantes do Havelock Delta 7 são encerrados em jaulas de transporte como gado a caminho do abate. O seu único delito reside na convicção de que poderiam aprimorar as suas condições pela via da cooperação em vez da submissão. Mas as palavras de Jorik Van persistem a ecoar na minha mente enquanto nos dirigimos ao próximo alvo. A lei está errada, não falha técnica ou aplicação deficiente, mas errada no plano moral fundamental. Uma lei que criminaliza quem apenas aspira a uma vida digna. Uma lei que confunde esperança com sedição e comunidade com conspiração. O nosso segundo alvo é um centro de distribuição alimentar onde alguém tem fornecido rações extras a famílias com crianças, infringindo os protocolos de alocação concebidos para priorizar a eficiência burocrática em detrimento das necessidades humanas. A culpada é uma mulher chamada Sarah Chen, supervisora de distribuição com 20 anos de serviço leal, aparentemente corrompidos por uma compaixão perigosa. Encontramo-la no seu posto, a laborar como se ignorasse que os seus atos foram descobertos. Processa cartões de rações com a mesma meticulosidade que caracterizou toda a sua carreira, registrando anotações em livros que lhe sobreviverão por décadas, garantindo que o processo de alimentar as massas prossegue mesmo enquanto a autoridade se prepara para a castigar por o fazer em excesso. Ao ver-nos aproximar, não tenta escapar nem resistir. Conclui simplesmente a transação em curso, entrega o cartão de rações concluído ao cidadão que aguardava e vira-se para enfrentar o veredito com a serenidade de quem optou pelos princípios em vez da mera sobrevivência. Sarah Chen, declaro, a minha voz carregada da autoridade imperial, está detida por violação dos protocolos de alocação de recursos e distribuição não autorizada de bens imperiais. Dei comida extra a crianças famintas, responde ela de forma direta. Se isso merece a pena de morte, é o vosso sistema que devia ser julgado. O cidadão que ela auxiliava, um idoso curvado pelos anos nas manufaturas, agarra o seu cartão de rações e fita-nos com olhos que contêm mais tristeza do que medo. Ela nos alimenta quando as rações escasseiam, diz o velho em voz baixa. Ela garante que as crianças comam primeiro. É a única compaixão que já vimos do Império. Afaste-se, cidadão, ordena Brucian, o seu bastão de choque crepitando com energia de alerta. Isso não te diz respeito. Mas o ancião não se mexe. Em vez disso, posiciona-se entre nós e Sarah Chen, o seu corpo frágil como uma barreira ridícula contra as nossas armaduras e armas. Isso afeta todos nós. Ela não é uma criminosa. É a única pessoa decente em todo este sistema e vocês vão destruí-la só por demonstrar bondade. Outros começam a aproximar-se, atraídos pelo tumulto ou por um instinto que lhes indica que algo de importante está a ocorrer. Uma multidão forma-se à nossa volta, não de forma agressiva ou violenta, mas simplesmente ali, a observar, a testemunhar em silêncio o que a justiça imperial parece quando se depara com a bondade humana comum. A situação está a sair dos limites de uma simples detenção. Estas pessoas não são rebeldes armados ou dissidentes perigosos. São cidadãos do Império que foram levados ao limite ao verem a autoridade castigar a empatia enquanto premia a crueldade. Mas a mera presença deles representa uma ameaça à ordem pública. E as ameaças à ordem pública devem ser reprimidas, independentemente da sua justificação moral. Disperse-se de imediato, comanda Brashan, a voz amplificada para se sobrepor ao burburinho da multidão que cresce. Voltem para casa e para as vossas tarefas. Qualquer um que permaneça nesta zona após 1 minuto será detido por ajuntamento ilegal. A multidão não se dispersa. Pelo contrário, mais gente chega, atraída pelas palavras que se espalham pelos blocos habitacionais de que alguém está finalmente a enfrentar a autoridade, de que as vítimas do sistema se recusam a fugir como animais assustados. Eles entrelaçam os braços e começam a entoar o mesmo hino que ouvi durante os motins pela comida há dias. O imperador protege. As vozes unem-se em harmonia, apesar da acústica áspera do centro de distribuição. O imperador provê. O imperador ama os seus filhos, mas, desta vez, o hino soa diferente. Desta vez, parece uma acusação, um lembrete de promessas quebradas e de uma fé traída.
Não cantam sobre o imperador que governa do seu trono dourado, mas sobre o imperador que supostamente se preocupa com os mais humildes dos seus súbditos, que chora pelo sofrimento deles, que deseja que vivam com dignidade em vez de apenas sobreviverem. Gazeai-os, ordena Brashen, a paciência finalmente esgotada. Limpem a área e prendam quem resistir. Os lançadores de gás descrevem arcos no ar como estrelas cadentes, explodindo em nuvens de fumo branco sufocante que ardem nos olhos e queimam os pulmões. Mas desta vez a multidão não se espalha logo. Continuam a cantar, mesmo enquanto as vozes se tornam roucas. Continuam de braços dados, mesmo enquanto os corpos se contorcem com a irritação química. O imperador protege. Gritam através da névoa tóxica. As palavras deles desafiam tudo o que representamos. O imperador provê. O imperador ama os seus filhos. Observo através dos filtros ópticos do meu capacete enquanto as equipas de execução avançam com varas de choque e restrições neurais, derrubando quem tenta manter a posição. O velho que defendera Sarah Chen cai primeiro. O seu corpo frágil não resiste à armadura de cerâmica e à violência autorizada. A própria Sarah Chen é arrastada em grilhões que faíscam contra a pele a cada movimento involuntário. Em minutos, o centro de distribuição fica vazio, exceto pelas formas imóveis daqueles que tentaram defender a compaixão contra a lei. A ordem foi restaurada, a ameaça à paz pública foi eliminada. A justiça imperial provou mais uma vez que não pode ser contestada sem repercussões. Mas enquanto fico de pé na nuvem de gás que assenta, a ver as equipas médicas tratarem as vítimas do nosso êxito, finalmente compreendo o que o juiz Vex tentara explicar-me. Isto não é aplicação da lei. Isto não é justiça. Isto nem sequer é uma opressão eficaz. São os estertores de um sistema tão irremediavelmente defeituoso que só se mantém destruindo tudo o que de bom tenta florescer no seu interior. Não somos os guardiões da civilização. Somos os coveiros dela, trabalhando incansavelmente para enterrar qualquer esperança de que as coisas possam ser diferentes. A máscara nunca sai porque já não há nada humano por baixo. A armadura nunca sai porque se fundiu a nossa pele, a carne que esqueceu como sentir algo além do peso de mais um dia cúmplice na nossa própria danação. E nas profundezas da colmeia, onde 3 milhões de almas lutam contra um sistema concebido para as esmagar na obediência, a polícia de Warhammer 40.000 prossegue o seu patrulhamento eterno, mantendo a ordem pela violência e garantindo que a esperança continue a ser o contrabando mais perigoso da galáxia. O sexto dia não traz ordens, nem alarmes, nem crises urgentes que exijam o uso de força autorizada. Em vez disso, traz um silêncio que parece ainda mais opressivo. Mais do que qualquer tumulto. Um silêncio que evoca comunidades arrasadas e almas esmagadas pela brutalidade meticulosa da justiça imperial. Percorro corredores que, há apenas uma semana, pareciam outros, quando risos ecoavam de vez em quando contra as paredes de metal e crianças se divertiam com jogos alheios à preparação para a servidão industrial. Agora, os corredores estão impregnados de um mutismo que surge após a violência, quando as pessoas compreendem que a esperança em si é um delito punível com exílio ou morte. O posto improvisado onde a mulher vendia filtros de água e barras de proteína permanece vazio. A sua posição indicada apenas por manchas de ferrugem no chão, onde outrora repousavam os seus produtos. As crianças que partilhavam GRU atrás do balcão precário desapareceram, provavelmente encaminhadas para orfanatos imperiais, onde aprenderão que a bondade é fraqueza e a piedade um capricho reservado a quem ignora a urgência da ordem. No Hablock Delta 7, a porta da sala de reuniões onde Jorik Van promovia debates comunitários pende quebrada nos gonzos. Um lembrete de que qualquer ajuntamento, exceto para trabalho ou culto, exige licença das autoridades que jamais a concederão. O interior está deserto, salvo algumas cadeiras dispersas e o perfume persistente do terror. O centro de distribuição de alimentos, onde Sarah Chen demonstrara uma compaixão perigosa, funciona agora com precisão mecânica sob nova direção. Um supervisor que sabe que as normas se cumprem não se reinterpretam à luz das necessidades humanas. As filas de cidadãos à espera das rações avançam mais devagar, geridas por quem aprendeu que a generosidade acaba com uma carreira ao serviço do Império. Devia sentir orgulho pela conclusão de uma operação bem-sucedida. Atividades sediciosas foram reprimidas, a ordem foi reposta, a lei foi mantida mediante o emprego de força proporcional. Por qualquer critério mensurável, a operação de pacificação foi um êxito total.
Em vez disso, sinto o peso de algo que morre em mim, o último resquício do homem que outrora pensara que servir o imperador significava salvaguardar o seu povo, não oprimir. Esse homem foi morrendo aos poucos ao longo de 23 anos de concessões mínimas e males inevitáveis. Mas o seu último suspiro ocorreu durante o ataque com gás a cidadãos cujo único delito era entoar hinos enquanto as autoridades se preparavam para demolir a sua comunidade. O meu vox desperta com estalidos, convocando-me a presenciar o capítulo final do nosso triunfo. As naves de transporte com os dissidentes detidos preparam-se para partir rumo a instalações penais espalhadas pelo setor, locais onde a esperança perece em nome do bem maior de preservar a coesão social. Os cais de carga ocupam os níveis inferiores da fortaleza do precinto. Enormes grutas escavadas na rocha viva, repletas de maquinaria industrial para o encarceramento. Gaiolas de transporte alinham-se na plataforma como caixões de metal, cada uma ocupada por seres humanos que julgavam possível mitigar o sofrimento em vez de o aceitar passivamente. Observo famílias separadas, crianças arrancadas dos pais que talvez nunca mais as vejam. Vejo comunidades dispersas, os seus laços de apoio mútuo cortados pela frieza eficaz dos trâmites administrativos. Contemplo a esperança propriamente dita ser carregada para as bodegas e enviada para destinos onde será destruída sistematicamente pelo trabalho forçado e pelo isolamento. Helena Voss ergue-se numa das gaiolas de transporte, as mãos apertando as grades enquanto vasculha a multidão de espectadores em busca de algum indício da misericórdia prometida e depois traída. Quando seus olhos encontram os meus através das lentes vermelhas do elmo, não vejo acusação, mas perdão, como se ela soubesse que eu também sou vítima de um sistema demasiado vasto e atroz para qualquer um resistir. Jorik Van ocupa outra gaiola, a dignidade preservada apesar das restrições neurais que imobilizam as mãos e da mordaça que cala a voz. À sua volta, os restantes membros da sua organização comunitária, homens e mulheres cujo único crime foi crer que a colaboração poderia amenizar as suas condições. Sarah Chen está confinada num transporte de máxima segurança. Os seus 20 anos de serviço leal esquecidos em prol do último ato de compaixão não autorizada. Os cidadãos que ajudou não estão presentes para a sua partida, afastados pela recordação das nuvens de gás e das varas de choque que os receberam ao tentarem defendê-la. Enquanto as naves se aprontam para descolar, o comandante Brachen aproxima-se com uma placa de dados contendo a minha próxima missão. A sua voz transmite o alívio de quem cumpriu uma tarefa repugnante, mas essencial. Excelente desempenho na operação de pacificação, árbitro. A ordem foi reposta nos setores residenciais. Atividades sediciosas foram neutralizadas. A ameaça à paz pública foi eliminada. Aceito a placa de dados e examino o seu conteúdo, lendo instruções que me enviam de volta aos corredores da colmeia para prosseguir a luta eterna, a patrulha urbana que mantém 3 milhões de almas na linha através do terror e da destruição metódica da esperança. Contudo, prossegue Brachen, surgiu um empecilho. O empecilho, como se revela, sou eu. Imagens de vigilância das minhas interações com o operador de banca ilegal, somadas aos relatos da minha inquirição atípica durante o briefing da missão, geraram dúvidas quanto à minha fiabilidade como ferramenta da justiça imperial. Essas dúvidas foram registradas no meu processo pessoal e enviadas às entidades competentes para exame. O juiz Vex quer vê-lo após a partida dos transportes. Brachen informa-me com o desapego frio de quem profere uma sentença de morte. Ela tem algumas indagações sobre o seu desempenho recente. Observo os navios de transporte descolarem dos seus ancoradouros, levando o seu carregamento humano para destinos concebidos apenas para esmagar vontades e desfazer comunidades. As naves dissipam-se no céu artificial das camadas superiores da colmeia, deixando para trás jaulas vazias e o aroma persistente de desolação. O regresso às câmaras do juiz Vex assemelha-se a uma marcha para a minha própria execução. Cada passada leva-me mais perto de um acerto de contas que antecipei desde o instante em que optei pela clemência em detrimento do dever. Os corredores da fortaleza parecem mais extensos do que dantes, os arcos góticos mais sufocantes, as gárgulas esculpidas mais rancorosas na sua vigilância eterna. O juiz Vex aguarda atrás da sua secretária de mármore os mesmos painéis de dados a brilhar suavemente com a luz eletrônica, mas desta vez sei que as informações neles contidas não tratam de ameaças remotas à ordem pública, mas sim do caso concreto de um árbitro que se esqueceu da verdade essencial de que a misericórdia é inimiga da lei.
Arbitrador Morn, por favor, sente-se. O convite é proferido com a cortesia devida a alguém prestes a morrer com decoro, um sinal de estima pelo serviço prestado antes de esse serviço ser revogado para sempre. Ocupo a cadeira indicada e aguardo que o veredito caia, como a lâmina de um carrasco. 23 anos, inicia ela, a voz carregada pelo peso de décadas ao serviço da justiça imperial. 23 anos de lealdade incólume, comprometidos por um instante de fraqueza que incutiu atividade sediciosa por todos os setores residenciais. Ativa um dos seus painéis de dados, enchendo o ar acima da secretária com projeções holográficas de filmagens de vigilância, relatórios pessoais e avaliações psicológicas que dissecam as minhas ações recentes com precisão clínica. Helena Voss, sujeita à punição administrativa em vez da execução ou prisão perpétua exigida pela lei imperial. O operador de banca ilegal, autorizado a fugir, sem ser detido por infrações comerciais. Indagações sobre regras de confronto que denotam hesitação na aplicação da força devida. As provas são condenatórias e irrefutáveis. Viole os princípios basilares que regem o comportamento das forças de aplicação da lei imperial. Mostrei clemência onde se impunha firmeza, hesitei onde se reclamava certeza, pus em causa onde só a obediência era aceitável. Tem algo a declarar em sua defesa? A pergunta é retórica, uma formalidade a cumprir antes de se pronunciar a sentença. Mas encontro-me a responder, mesmo assim, expressando verdades que sei que só confirmarão a minha culpa. Servi a lei do imperador durante 23 anos, e nesse período todo, nunca uma vez tornei a galáxia um lugar melhor. Reprimi motins de gente cujo único delito era a fome. Prendi mães cujo único crime era tentar alimentar os filhos. Fiz cumprir regulamentos arquitetados por indivíduos que confundem crueldade com robustez e opressão com organização. O juiz Vex escuta sem me interromper, os olhos pálidos cravados nos meus com a intensidade de quem inventaria os sinais de uma doença letal. Tornei-me árbitro porque acreditava na justiça. Mas não há justiça num sistema que criminaliza a esperança e castiga a compaixão. Há apenas ordem sustentada pelo medo, conformidade imposta pela violência e a aniquilação sistemática de tudo o que torna a vida digna de ser vivida. Faço uma pausa, surpreendido pelo alívio que sinto ao verbalizar enfim estes pensamentos, sabendo que eles formam uma confissão de heresia punível com a morte. A lei está errada, juiz Vex. Não meramente imprópria ou mal aplicada, mas errada no cerne moral. E já não posso servir uma lei que transforma em monstros os seus executores e em vítimas os que lhe estão sujeitos. O silêncio que se segue é denso, rompido apenas pelo zumbido longínquo dos recicladores de ar e o sussurro suave do processamento de dados do espírito-máquina da fortaleza. O juiz Vex desativa a projeção holográfica e recosta-se na cadeira, examinando-me com olhos que viram verdades excessivas ao longo de anos demais. Sabe por que o Império existe, árbitro? A questão é imprevista, uma sondagem filosófica em vez das questões práticas de culpa e castigo que eu esperava servir ao EMP. A vontade do imperador não. Não, o Império existe porque a alternativa ao Império é a extinção. Não apenas a morte, mas a aniquilação total da consciência humana, numa galáxia repleta de entidades que encaram a nossa espécie como mero alimento ou distração. Ela ergue-se e dirige-se às grandes janelas que dominam a cidade colmeia, a sua silhueta escura contra o céu artificial que se estende além. Falas da esperança como se fosse uma virtude, em vez de uma arma virada contra aqueles que ousam senti-la. Falas da compaixão como se fosse força em vez de fraqueza, que convida à exploração por parte de inimigos que só compreendem o poder. O reflexo dela no vidro revela uma expressão de cansaço infinito, como se estivesse exausta de elucidar verdades que deviam ser evidentes para quem quer que perceba a essência do universo. A lei não está errada, árbitro Morn. A lei é indispensável. Dura sim, cruel talvez, mas indispensável de formas que aqueles que vivem sob a sua proteção jamais poderão compreender por completo. Ela vira-se para me encarar e detetei algo nos seus olhos que nunca antes notara. Dúvida. Não quanto à retidão da lei imperial, mas sim ao preço de a impor a pessoas que merecem algo melhor do que o universo em que nasceram. Contudo, também não estás equivocado. O sistema que servimos transforma de facto os seus aplicadores em monstros e os seus súbditos em vítimas.
Esse é o custo da sobrevivência numa galáxia onde a alternativa à ordem monstruosa é um caos belo que inevitavelmente conduz à extinção. A juíza Vex regressa à secretária e apanha uma última placa de dados, que brilha com um âmbar suave de ordens seladas. Estás a ser transferido, árbitro, com efeito imediato. A tua nova missão levar-te-á para longe dos setores residenciais, onde o teu momento de misericórdia inspirou uma esperança perigosa entre as massas. As ordens de transferência destinam-me à colmeia exterior, às zonas industriais onde humanos laboram ao lado de servitors e máquinas em condições que fazem os setores residenciais parecerem luxuosos em comparação. Aqui, a esperança morreu há tanto tempo que a misericórdia seria vista não como inspiração, mas como loucura. Encontrarás o teu novo posto revelador. Os cidadãos que policiarás aprenderam verdades sobre a benevolência imperial que tornam a tua recente crise de fé algo pitoresco em comparação. Talvez o contato com a realidade deles te recorde por que razão a lei deve ser absoluta, mesmo quando esse absolutismo parece cruel a quem nunca testemunhou a verdadeira crueldade. Aceito as ordens de transferência com mãos que se sentem firmes pela primeira vez em dias. Isto não é a execução que esperava, mas ainda assim constitui uma forma de morte. O homem que acreditava que o serviço ao imperador significava proteger o seu povo, não sobreviverá na colmeia exterior, onde proteger quer dizer garantir que gente desesperada não interfira na produção industrial. Uma última questão, juíza. Por que mostrar-me misericórdia quando eu a mostrei a outros? A pergunta parece surpreendê-la, como se a misericórdia fosse um conceito que ela não considerara no âmbito da nossa troca. Por que, árbitro Morn, alguém tem de recordar o que perdemos para sobreviver? Alguém tem de suportar o fardo do que poderíamos ter sido, mesmo enquanto fazemos o que devemos ser. O teu momento de fraqueza tem um propósito no grande esquema da justiça imperial. Mesmo que esse propósito seja simplesmente recordar-nos que ainda somos humanos por debaixo da armadura que jamais podemos tirar. Levanto-me para partir, mas a voz dela detém-me à porta pela última vez. A máscara nunca se remove porque o rosto por baixo dela viu verdades excessivas sobre o que a sobrevivência exige neste universo. Mas por vezes, só por vezes, é preciso recordar que ainda há um rosto por baixo, que ainda não nos tornamos nas máquinas que servimos ao lado. O transporte que me leva para a colmeia exterior atravessa camadas de densidade industrial crescente, onde o ar se torna espesso com vapores químicos e as paredes palpitam ao ritmo de motores colossais. Aqui, nas profundezas da civilização imperial, iniciarei o próximo capítulo do meu serviço a uma lei que agora percebo ser absolutamente indispensável e absolutamente errada. A máscara nunca se removerá. Mas talvez assim deva ser. Talvez o rosto por baixo dela seja de facto terrível demais para mortais comuns suportarem, corrompido por anos de compromissos necessários e males essenciais. Talvez a armadura se tenha fundido à minha pele, com carne que esqueceu como sentir algo além do peso do dever. Mas no fundo da memória, carregarei a imagem de Helena Voss a sair livre de uma sala de interrogatório, com o brilho da esperança que se provou perigosa demais para o sistema tolerar. Recordarei o velho que caiu num corredor e a dignidade que morreu nos seus olhos quando a autoridade optou pelo medo em vez da compaixão. Agarrar-me-ei ao som de cidadãos a entoar hinos enquanto nuvens de gás sufocavam o ar dos seus pulmões. Estas memórias não terão utilidade prática na colmeia exterior, onde a esperança morreu há tanto tempo que a misericórdia seria irrelevante. Mas elas voltarão a lembra-me que, por um breve instante, optei por ser humano em vez de mero instrumento da opressão imperial. E numa galáxia onde tais instantes valem mais que diamantes raros e se revelam mais arriscados que a heresia, talvez isso baste. Os agentes da lei no universo de Warhammer 40.000 prosseguem na sua vigilância perpétua, impondo a ordem pelo terror e garantindo que a esperança continue a ser o bem contrabandista mais vigiado de todos. Somos os executores de um regime que consome os seus próprios filhos em nome da mera sobrevivência. Os sentinelas de uma estrutura erguida sobre a aniquilação metódica de tudo o que torna a existência digna de ser vivida. Usamos as nossas máscaras porque os rostos por baixo delas contemplaram verdades excessivas sobre o que a civilização exige quando o outro caminho leva à extinção. Transportamos as nossas armas, pois a violência é o único idioma que o caos compreende. Servimos uma lei que nos salva e nos condena ao mesmo tempo.
o custo que arcamos pela persistência num cosmos que nada deseja mais do que o nosso fim. O imperador protege enquanto as crianças entoam cânticos nas salas de aula. Mas aqui embaixo, nas trevas onde a sua luz não penetra, somos nós que definimos o que significa proteger. Somos o tributo à ordem numa galáxia enlouquecida. Somos o mal inevitável que preserva bilhões de vidas ao assegurar que elas nunca cheguem a viver de verdade. E em algum recanto da colmeia exterior, onde a esperança perece e os sonhos se transformam em lubrificante para as máquinas industriais, inicia-se um novo episódio na saga infinita sobre o que é a justiça quando a sobrevivência dita a única regra que conta.